Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar sobre o risco de calote que está na cabeça dos americanos e que pode trazer as nossas quedas infinitas e as retomadas de baixa. Augusto foi dar uma cagada, não? Corta o rabo do... Bora, omisso, bom dia, bom dia. Então, mas tá no horário, cara, é 11 horas. Eu marquei às 11 horas da manhã a live hoje. Deixa eu ver aqui. Calorzão é foda. O pessoal que tá alavancado tá passando calor hoje. Para dominância subir, o dinheiro teria que sair das altcoins. Quem tem um pouco mais de tempo no gráfico vê esse fim de semana que o mercado só na mão do smart money. Não dá pra operar nada. Fica horrível. Vocês estão entrando com a mão muito pesada, né? Entrou com a mão muito pesada, a chance de se fuder é gigante. Se não sabe fazer gerenciamento de risco, nem tenta, nem adivinha. Fechei as minhas operações short já desde sexta-feira, ou acho que foi sexta-feira, o último dia, que eu mandei mensagem aí pro pessoal dos membros, né? E não abri desde então. Vamos lá então, pessoal. Nós temos basicamente o maior risco de bear market da história desse indicador, o indicador de Bear Market Probability Model, tá? A gente criou um segundo topo aqui, dando mais margem ainda para que a gente tenha a continuação do Bear Market. Eu acredito que o preço do S&P 500 e também da Nasdaq vai fazer um topo mais baixo agora, ao longo dessa semana. Já vou trazer para vocês o gráfico, o padrão gráfico da Nasdaq, que eu acredito que vai acontecer. E o movimento que eu acredito é de retomada de bear market a qualquer momento agora, na entrada de junho, né, final do mês de maio, entrada de junho, enfim. Agora do dia 15 de maio em diante, a princípio o mercado tende a lateralizar, ficar um pouco mais lateral antes de retomar a baixa e o teste da média 8 semanal. Então a gente tem as possibilidades de aproveitar uma nova onda de baixa agora nesse presente momento, né? Então, por enquanto, acredito que o mercado vai lateralizar agora, apoiado a mostrar a média 8 semanal como resistência. Acho que uma semana de lateralidade, acho que essa semana vai ser lateral. É uma semana que vai ser a verdadeira água de salsicha, tá? E depois retomada de baixa mais para frente ali, final de maio, entrada de junho. Acredito que o mercado vai precificar daí, vai começar a iniciar a precificação da baixa. Pelo menos essa é a perspectiva no momento presente, né? A menos que mude todo o jogo, que o mercado comece a, sei lá, o Banco Central americano comece a imprimir dinheiro, dólares de novamente, aí beleza, alta infinita, mas por enquanto não tem dessa, tá? Tô louco pra shotar Ethereum DeFi, amei aquela aula, show de bola. O pessoal do Membros aí tá gostando bastante das aulas que a gente fez na semana passada. Eu ensinei como fazer short com DeFi. A única operação short aberta que eu tenho já há 4 semanas é essa do Ethereum em DeFi, né? No protocolo Wave. Pois bem, então a gente tem aqui uma alta probabilidade de retomada de baixa, uma alta probabilidade de acontecer algum tipo de movimento mais forte em junho, que é o período do risco do calote americano. Então, pode acontecer, né? E há bastante discussão em relação a isso, do risco de inadimplência dos Estados Unidos, que está aumentando os problemas da desaceleração da economia global. Então, o próprio presidente do Fed, né, o Jerome Powell, ele comentou sobre a necessidade do Congresso americano levar o teto da dívida, fazendo com que aumentar o limite do teto da dívida, fazendo com que eles possam imprimir mais dólares e empurrar o problema mais para frente, tá? Então, para evitar, e aí eles comentaram aí num evento no fim de semana que o risco de calote dos Estados Unidos, dessa vez ele está se somando aí a alguns problemas que estão sendo enfrentados pela desaceleração econômica global, coisa que sempre acontece quando o Banco Central americano ele leva a taxa de juros, ele provoca essas recessões, essa crise ao crédito, o acesso ao crédito fica muito mais caro, as empresas vão quebrando e a inflação vai sendo controlada porque tem menos dinheiro e dólares circulantes e as pessoas ficam mais retraídas a investimentos, né?
Então, os representantes financeiros do G7 reunidos no Japão discutiram aí pela primeira vez a alta importância de aumentar o limite da dívida dos Estados Unidos e evitar as repercussões negativas de um possível calote da dívida do governo norte-americano. Então, um deles até comentou, claramente a angústia na maior economia do mundo será negativa para todos, né? E aí a gente já tinha comentado já umas 2 semanas atrás que a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, reiterou, né? Ela reiterou novamente na sexta-feira que se o Congresso americano, né, se fracassar em aumentar o limite da dívida de 31 trilhões de dólares, vai resultar em uma catástrofe econômica e financeira e instou a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, a concordar em suspender o limite da dívida federal. Então tá tendo aquela coisa, né? Se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come. Então a gente tem essa questão que vai ser bem complicada, porque eles estão amarrados, pois eles não podem levar o governo americano não quer levar a dívida, não quer causar ou gerar mais dívida futura, porque ele já acha que já estourou o limite, na verdade já estourou o limite da dívida já há muito tempo, e também não querem o Banco Central americano e o Tesouro americano, que são responsáveis por emitir dólares, emitir títulos de dívida para vender, para as pessoas trocarem dólares por dívida americana. E eles não querem também, eles precisam ter mais espaço para gerar mais dívida futura e por isso eles estão extremamente preocupados. E basicamente, se a gente tiver um calote, né, da dívida americana, se não elevar a dívida americana ou se rolar um calote, simplesmente não chegar no dia 1º de junho e não pagar e nem decidir por elevar o teto da dívida, a gente vai ver então uma quebradeira generalizada. E aí eu queria saber dos investidores, né, dos investidores de criptomoedas e entre os outros investidores americanos, quais são os principais ativos que as pessoas correriam, né? Quais são os 3 principais ativos que as pessoas usariam ou investiriam em caso de uma recessão, em caso de um calote. E aí saiu uma pesquisa nos Estados Unidos falando que, né, o Bitcoin ele acaba de se tornar um dos 3 principais ativos em caso de inadimplência da dívida dos Estados Unidos. Então eles fizeram essa pesquisa, mostraram que, eu não sei por que ele, acho que ele entrou em outra, ele entrou errado aqui, ele entrou em outra notícia, tá? Então aqui o gráfico, né, mostra que o ouro ainda para os investidores, tanto profissionais, então investidores profissionais. Essa pesquisa foi a seguinte: perguntaram para investidores profissionais e perguntaram para investidores do varejo, pessoas iniciantes, vamos dizer assim, pessoas que guardam na poupança, digamos assim, qual seria os ativos, né, ou seria o varejo, tá? Seria o retail investor, seria o varejo. Então, o varejo somos nós, os investidores profissionais são os investidores de fundos de investimentos e assim por diante. Então, para vocês terem ideia, antigamente o franco suíço ele era uma das principais formas de você se proteger, né? Supostamente em uma recessão. O ien japonês também, porque a economia japonesa ela já está estabilizada aí há mais de 40 anos. E o principal ativo, né, gerado dessa pesquisa, e aí é que tá, pesquisas são pesquisas, ou seja, pesquisas tu tem que saber sempre a relevância da pesquisa com base na quantidade de pessoas que foram pesquisadas, quantas pessoas foram perguntadas e questionadas em qual ativo elas investiriam em caso de queda dos mercados, em caso de recessão, em caso de calote americano. E aí, então, isso tudo vai, logicamente, alterar ou interferir na pesquisa, tá? Porém, na pesquisa que trouxeram aqui no Cointelegraph, pelo menos nessa pesquisa, os investidores profissionais decidiram por se proteger o capital em ouro. 51% vota em ouro como o primeiro ativo para a proteção de uma recessão. Então, esse seria um dos ativos que vocês poderiam, ou que nós poderíamos utilizar para se proteger de uma recessão global. Depois, e aí que me chama a atenção, porque a minha dúvida era exatamente essa, se em caso de uma grande queda, as pessoas
migrariam para dólar ou comprariam Bitcoin? Porque a narrativa dos touros, das pessoas que acreditam que o Bitcoin vai explodir de valor em caso de um calote americano, coisa que eu não acredito. Depois dessa primeira opção, os investidores investiriam primeiramente em Treasuries. Treasuries é praticamente investir em dívida americana futura, que basicamente é investir em dólar. Então, apesar do dólar estar abaixo aqui em Bitcoin, na verdade o dólar e os Treasuries, eles deveriam estar em segundo lugar igual. Por quê? Porque quando tu investe em Treasury, na verdade você está investindo em dólar. Tá? Você está investindo em dívida futura. E você vai ser recompensado em dólar. Então você está preocupado em ter dólar, mesmo lá no futuro. Então o Treasury dólar para mim seria a mesma coisa. E eles estão à frente do Bitcoin. Então num caso de queda, numa caso de recessão, sim, eu acredito que o Bitcoin vai perder valor ainda nesse movimento de baixa. E lembrando, na minha opinião, a maior parte das pessoas ainda não utilizam Bitcoin. E também, grande parte das pessoas elas não sabem o que é o Bitcoin. Então, eu acredito que... E olha só que interessante, né? Aqui, na inversão, né? No dólar, tanto o Bitcoin e dólar e os Treasuries, eles são as principais opções, depois do ouro, para os investidores de varejo. Então, quer dizer que numa possível recessão, baseado apenas nessa pesquisa, tá? Apenas nessa pesquisa da Bloomberg, basicamente, a gente vê que o padrão de investidores buscando proteção seria o mesmo padrão que aconteceu no Covid, onde o Bitcoin caiu 50% e o dólar foi o ativo que mais foi quisto, mais buscado. E os títulos de tesouro americano também. Então, prioriza o ouro, depois os Treasuries. Só que tem um detalhe. No Covid, o pessoal não correu para ouro. O pessoal correu para Treasuries e dólar. Principalmente dólar. Então, na verdade, quando a coisa aperta, as pessoas correm para dólar. Bom, então nesse caso, sabendo dessa tendência comportamental, eu preciso ver como vai o dólar hoje, porque eu vi hoje que o mercado ele começou a ter uma leve alta, um repique de alta recentemente. Começou aí no dia 12 de maio, né? Então, 12 de maio, 3 dias, nós temos aí o Ethereum subindo um pouquinho, testando suporte perdido como resistência. Padrão de reversão é continuação de baixa depois de retestar o suporte perdido, ou seja, ele não retomar a alta acima da média 8 semanal e apenas segurar e voltar a cair, tá? Então a probabilidade do mercado lateralizar ao longo dessa semana, né? Ou seja, ele subir mais um pouquinho, lateralizar, costurar a média 8, que a gente chama, antes de ele voltar a cair, é mais provável. Por quê? Porque no semanal a gente tem um padrão já de reversão estabelecido. Então, esta barra desta semana, eu acredito que ela vai ser uma barra doji. E aí sim, na próxima semana nós temos a porradeira. Ah, mas dá para ter mais um doji depois? Dá para ter mais um doji. Pode ser 2, 3 semanas de lateralidade antes de entrar em junho, atorando para baixo. Mas para mim isso aqui é um topo, tá? Isso aqui não é uma continuação de alta, na minha opinião. Posso estar completamente enganado. Se o mercado realmente romper a média 8 semanal, apoiar ela e conseguir romper pela segunda vez, aí ele vai estourar a alta e vai tentar buscar o topo anterior, $2.200. Mas eu acho que está mais improvável, tá? Por quê? Porque nós já estamos numa direção de reversão. Ele já concluiu aqui, na minha opinião, a captura de liquidez do Smart Money lá em 2.200. Eu achei que ia buscar. Ele buscou $2.136 por unidade. Então aqui para frente é mais provável continuação de baixa, né? O que geralmente configura uma continuação de baixa? Geralmente é um movimento de reversão, que aconteceu aqui, engolfo de baixa, continuação. Aqui foi, na semana passada fechou, né? No domingo ontem, fechou a barra da semana passada abaixo da média 8 semanal. Esta semana se configura geralmente uma semana lateral. E na próxima semana uma barra um pouquinho menor, que vem buscar esse fundo anterior aqui.
E aí depois ele vem e atora de verdade, tá? Até porque eu acho que a gente vai buscar rapidamente os $1.500 no Ethereum no curto prazo. Pelo menos é a minha tese, tá? Minha tese é que a gente vai buscar os $1.500 rapidinho do Ethereum aí no curto prazo, nas próximas 2 semanas. Acredito que a gente vai ver o Ethereum a $1.500. No caso do Bitcoin, mesma coisa. Então ele está formando aí um doji, mercado lateral, apoiado abaixo da média 8 semanal. Fechou na semana passada abaixo, não só com fechamento abaixo do suporte anterior semanal, como ele fez uma sombra. Na minha opinião, ele configura um movimento de continuação de baixo. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um padrão agora, barra de baixa. Então a média 8, eu vou desenhar aqui, ó, a média 8 semanal, ela vem aqui. Você vê uma barra de baixa, uma barra de alta doji, que eu acredito que seja a construção desta semana, tá? E depois mais uma barra pauleira de baixa. Então, esse padrão, barra de baixa, abaixo da, então, barra de baixa, abaixo da média 8 semanal, barra de alta, abaixo da média 8 semanal, menor do que do que a barra de baixa, é um padrão de continuação de baixa. Então é isso que eu quero ver no semanal ao longo dessa semana. Indecisão e definição, mercado lateral para essa semana. Semana que vem, barra de baixa, tá? Com a barra de baixa, tendo essa confirmação, eu tenho o padrão baixista. Então o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer isso daqui, ó. Perdeu a média 8 semanal, testou, fez pullback, faz uma barra na terceira semana. Então essa semana seria mais ou menos uma barra dessa daqui. E na semana que vem pode ser uma barra dessa aqui, para que depois a barra próxima seja essa daqui. Tá? Então essa é uma barra de continuação, né? Então esse conjunto de 3 barras, que é uma inside bar, né? Outside bar, inside bar, outside bar, ela é uma continuação de baixa. Do mesmo jeito nós temos as altas, né? Então as altas também fazem isso, mas olha só, isso aqui, ó, movimento de continuação. Então, movimento de continuação. A gente tem esse tipo de movimento de barra. Então, qual é a diferença? Ó, esse aqui, barra fechou acima da média 8. Barra fechou acima da média 8. Uma barra fechou abaixo da média 8. Porém, a próxima já conseguiu se recuperar. Então, esse é um padrão de continuidade alta. No caso daquilo que a gente está enxergando agora, não é exatamente o que a gente está vendo, né? A gente está vendo já o quê? Barra fechando abaixo da média 8. Barra se mantendo abaixo da média, a média de 8. Fechando abaixo da média de 8 no final de semana, se no domingo ele fechar assim, minha expectativa futura é na outra semana, queda. Então semana que vem, se fechar desse jeito, vamos dizer que a gente tivesse não na segunda-feira, mas no domingo, e a barra tivesse desse jeito, eu teria, né, a capacidade de interpretar da seguinte forma: cara, ele fechou mais uma semana abaixo da média 8 semanal, então a próxima semana ele vai provavelmente cair mais, dando continuidade ao movimento de baixa. Lembrando que existem pullbacks de alta enquanto o mercado continua caindo, tá? Então, existem pullbacks para o preço continuar caindo, né? Então é isso que a gente está enxergando não só no Ethereum, como no Bitcoin também, tá? Então, lateraliza um pouquinho e fecha a semana e vem mais queda pela frente, tá? E ele sempre anda em ondas, né? Ondas. Então aqui para mim aconteceu na semana passada a reversão majoritária de tendência do curto prazo, tá? Operações vendidas, operações apostando na queda, que é o que eu vou agora reentrar ao longo do fechamento dessa semana. Eu vou esperar então domingo, aguardar para ver se tem um fechamento dessa semana. Se fechar bonito nessa semana, fechar lateral como eu acredito que vai acontecer, eu entraria apostando na venda no domingo às 9 horas da noite. Acreditando em queda na próxima semana, tá? Até porque eu acredito que o Bitcoin ele vai buscar lá embaixo. Acho que ele vai vir lá embaixo, mas não vai ser rápido. O mercado geralmente anda em ondas, então toda a paciência do mundo, né? Mas objetivamente acredito em queda bem forte. E aí a gente olha aqui, ó, total tamanho de criptomoedas já perdeu, então o canal de alta que eu tinha projetado aqui, linha pontilhada, se mantendo abaixo da média 8 semanal, acredito que ele não vai superar a região aí do 1,15 trilhões do tamanho do total do mercado de cripto, então as altcoins já vão ceder agora a queda, provavelmente,
principalmente se a gente não romper a média 8 semanal no total do cripto, que eu acredito que não vai acontecer. Acho que o total do cripto tende mais a lateralizar agora e depois vir buscar a região inferior, abaixo de 1 trilhão, queda nas altcoins bem forte. Então, apesar das altcoins terem subido aí recentemente, eu acho que elas vão já voltar a cair já em breve, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma altcoin aqui que eu queria dar uma olhada. E o ouro, como é que tá o ouro? Então o ouro, queda ainda. O ouro tá fazendo lateralidade, né? Na verdade ele tá lateral ainda. Ele está dentro de um triângulo simétrico. Então ele está acumulando. Não sei se as pessoas correriam pro ouro. Acredito que não. Acredito que o pessoal vai correr para dólar, tá? Deixa eu ver se tem algum tokens que tinham subido bastante. Por exemplo, o token GMX. Vamos pegar a Chainlink, na verdade. Vou pegar a Chainlink. Então, Chainlink que tinha feito uma retração um pouco mais forte, já tá cedendo agora de novo. Tá horrível. Então, continuação de baixa para Chainlink ainda. E a GMX, que foi a que melhor performou no ano passado, durante o bear market, tem espaço para fazer um pullback um pouquinho maior, pelo menos contra o Ethereum. No caso do dólar, eu acho que ela não vai mais subir. Ela tem... Não, minto. Ela tem espaço ainda para subir um pouquinho mais. Até a entrada dessa barra aqui, ó, 67 dólares, tá? Não vai passar de 67 dólares, na minha opinião, não entraria acreditando em alta quando ela chegasse a 67 e se ela chegasse a 67. Acho que ela já reverteu, já entrou em tendência de baixa, tem como ela fazer um pullback um pouquinho maior até 67, mas se ele chegar a 67 no final de semana eu venderia as operações de GMX aqui, saindo desse pullback aqui, abaixo da média 8 semanal, média 8 semanal já apontando para baixo. Como ela foi uma das que melhor subiu ao longo do bear market, eu acho que ela vai ser uma das que mais vai derreter. O meu alvo aí para GMX no longo prazo, até o final do ano, é 20 dólares, tá? Então acredito que o token GMX vai sair de 62 dólares para 20 dólares por unidade até o final deste ano. Até o final do ano, né? Estamos falando de meses, tá? Porque para mim aqui elas já reverteram de tendência. A GMX para mim ela já reverteu, ela vai fazer o doji essa semana, que é uma semana de água de salsicha, faz um movimento um pouquinho de alta, depois na outra semana ela tende a confirmar. Lembrando que eu falo tende a, por quê? Porque eu não tenho como controlar o mercado. Se o mercado começar a imprimir dinheiro em dólares, aí alta infinita para altcoins, porcarias aleatórias e assim por diante. Por enquanto, eu acho que as altcoins vão derreter a partir de junho, assim, violentamente. Mas eu digo assim, ó, violentamente a partir de junho. Pelo menos no momento atual, de todas as informações que nós temos, as altcoins eu acredito que elas vão derreter violentamente em junho. Por que eu acredito tanto que elas vão derreter violentamente em junho? E aí eu vou mostrar o último gráfico que eu quero mostrar hoje para você por causa da Nasdaq. Porque o Bitcoin segue o que a Nasdaq está fazendo. O price action da Nasdaq é o price action do Bitcoin e das altcoins, principalmente altcoins. Então, por exemplo, nós temos um gigantesco padrão de cunha ascendente de baixa. E quando a Nasdaq perder e romper essa cunha, porque ela já está na ponta da cunha, quando ela perder, o derretimento vai ser brutal na Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia americana, elas vão ir pra puta que pariu e as altcoins vão derreter numa violência muito maior, entendeu? Então a Nasdaq, ela tá fazendo um padrão gigantesco de formação de topo para abrir uma nova temporada de grande baixa, né? Então eu especulo 9 meses de baixa até ela voltar aqui para esses níveis, para ela fazer todo esse movimento, né? Então esse movimento aqui é de outubro de 2022, ou seja, estamos falando de um padrão baixista que vem se desenvolvendo de outubro de 2022 até maio de 2023. Então são 6 meses aí. Cara, ela vai dar uma paulada inacreditável, essa porra aqui, tá? São praticamente 8 meses, quase 9 meses, né? Já comentei com você sobre a minha experiência com 9 meses. 9 meses é uma gestação, a geração de um filho. 9 meses é o padrão de períodos de 40 semanas. 40 semanas é uma gestação, 40 semanas é citada na Bíblia várias vezes,
né? Geralmente o fim de um ciclo de algo dura 9 meses. Então é um padrão que eu percebi praticamente que acontece. Então a média de 40 semanas, ela para mim é muito importante. E a média de 40 semanas eu ainda não vi no gráfico da Nasdaq, tá? Vou ser bem sincero, ainda não vi. Mas cara, isso aqui é um padrão já de 40 semanas. É um padrão baixista que foi gerado em 40 semanas. Levou 40 semanas para ele formar esse desenho aqui. Aí você pega uma EMA, vamos pegar uma EMA aqui, uma média móvel exponencial. Eu quero ver ela comparada com a de 8 semanas. Vou pegar aqui 40 semanas. EMA, 40 semanas, estilo branca. Quero ver como é que ela tá apontando, tá? Então ela ainda tá apontando para cima, tá vendo? Então, onde vai ser meu suporte primeiro? A queda vai ser aqui, ó. Na média 40. Percebam que ela foi resistência aqui no dia 22 de agosto, depois ela foi resistência aqui, depois ela foi resistência aqui. Aí ela virou suporte, produziu um movimento de continuação de alta, e agora a tendência é que, para uma continuação de bear market, ela venha buscar esta média novamente. Então a queda vai ser brutal. Se ela vir fazer isso aqui, ó, sai de 132 mil pontos para 124 mil pontos, as altcoins vão derreter 50%. Se for em uma semana, vai ser queda de altcoins de 50% em uma semana. E ponto final. Ah, mas eu duvido. Então tá. Vou duvidar. Certo, fofos? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tamo junto. E até a próxima. Quarta-feira a gente volta ao Café do Bitcão. Quarta-feira vai ter os vídeos dos membros exclusivos. Amanhã eu vou passar o dia estudando e gravando vídeos para fazer os vídeos editados. Sexta-feira, Café do Bitcão. Quinta-feira, talvez, vai ter o Café do Bitcão com o Igor ou o Mestre Stormer aberto aí para todo mundo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tamo junto. E a gente se vê, então, de novo na quarta-feira. Amanhã não estarei presente nas mídias sociais. Apenas no Instagram. No Instagram, amanhã vai ser o dia de fazer o Café do Bitcão do Instagram. Tá? Quem quiser me seguir no Instagram é @AugustoBax, Twitter e Instagram, é só me seguir lá. Espero vocês lá, então amanhã tamo junto e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.